O que aconteceu hoje no Brasil me deixou sem palavras. Eu parei tudo que estava fazendo porque a gente precisa conversar sobre isso. O Alexandre de Moraes, na minha opinião, cruzou uma linha que a gente nunca imaginou que seria cruzada. Ele efetivamente prendeu um ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro. Claro, não é uma cela ainda, mas essa tornozeleira eletrônica, essa proibição de falar, de se comunicar até com o próprio filho, isso é uma prisão, é humilhante. Mas o que eu acho que o Moraes não calculou direito lá na sua torre de poder em Brasília é que ele não mexeu só com um homem. Ele mexeu com um aliado simbólico do homem mais poderoso do mundo. E agora o recado que está vindo lá de Washington é muito claro e deve estar tirando o sono do nosso ministro. O Trump não vai deixar isso barato. Eu tenho a sensação de que o arrependimento do Moraes já começou e ele agora vai ter que encarar a fúria dos Estados Unidos. Vamos ser bem honestos aqui entre nós. O que a gente está vendo não tem absolutamente nada a ver com justiça. Para mim, o que o Alexandre de Moraes fez foi um ato de puro desespero. É aquela jogada de quem tá no canto do ringue, sabe que tá perdendo a luta e parte pro tudo ou nada. A decisão de colocar uma tornozeleira no Bolsonaro, de proibir ele de usar as redes sociais, e a coisa mais cruel que eu já vi na nossa política, de impedir ele de falar com o filho, Eduardo. Isso é um espetáculo de autoritarismo que me envergonha como brasileiro. Estão tratando um ex-presidente que teve quase 60 milhões de votos como se fosse um bandido qualquer, um chefe de facção. E por quê? Qual foi o crime dele? O crime, pelo que parece, foi ousar criticar o sistema, ousar apontar o dedo para os abusos que a gente vê todo dia. A desculpa oficial que eles deram é que o Bolsonaro estaria atrapalhando o tal processo do golpe. Eu me pergunto, que processo? Que golpe? Essa narrativa toda já parece tão frágil, tão desmoralizada, especialmente depois que a gente ouve os depoimentos. Mas para o Moraes, parece que os fatos são só detalhes que atrapalham a vingança dele. Ele usa esses termos enormes, vagos, como ataque à soberania nacional, para poder encaixar qualquer pessoa que discorde dele e a nossa Constituição vai virando só um pedaço de papel. E aí que a gente chega no ponto principal, no que, para mim, foi o gatilho que fez o Moraes perder o controle. Toda essa loucura acontece só um dia depois de o Donald Trump ter enviado aquela carta para o Lula. Aquilo não foi uma carta qualquer, foi um recado direto para o STF. O Trump chamou a perseguição ao Bolsonaro de vergonha internacional, de caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Ele falou com todas as letras sobre as ordens de censura secretas e ilegais do STF contra empresas americanas. Isso não é pouca coisa. Qualquer pessoa com um pingo de juízo, ao ouvir um recado desses, ficaria quieto, tentaria acalmar as coisas, procurar uma saída, mas o que o Alexandre de Moraes fez? O contrário, ele dobrou a aposta. Ele quis peitar o Trump. Na arrogância dele, ele achou que, aumentando a pressão sobre o Bolsonaro, ele estaria mostrando força. Mas o que ele mostrou, na minha opinião, foi medo. Ele confessou que a pressão lá de fora o atingiu. Ele mostrou que está com medo do que pode acontecer, medo da verdade, medo do povo e, principalmente, medo de perder esse poder todo que ele acumulou. E é por isso que eu falo que o arrependimento dele já deve ter começado. Não o arrependimento de quem se sente culpado, mas o arrependimento de quem sabe que fez uma péssima jogada. Ele cutucou onça com vara curta e agora a onça tá vindo pra cima. A fúria do Trump não é uma suposição, é uma certeza. Ele construiu a carreira dele nessa imagem de não levar desaforo pra casa e de proteger seus amigos. E o Moraes, num único dia, conseguiu atacar os dois. Atacou um amigo pessoal do Trump, o Bolsonaro, e atacou empresas americanas com a sua censura. A história da plataforma Rumble foi a gota d'água. Mandar bloquear a conta de um cidadão americano, Rodrigo Constantino, e exigir os dados dele sem seguir nenhuma lei internacional, foi uma vergonha mundial. A Rumble, claro, não obedeceu e denunciou a ordem na Justiça da Flórida. O nosso STF foi exposto para o mundo como uma corte que não respeita a soberania de outros países. E o que a gente pode esperar agora? A resposta do Trump não vai ser uma notinha de repúdio. A resposta vai ser dura e vai ser onde dói mais, no bolso e na vida pessoal. As tarifas de 50% que ele já anunciou foram só o começo. O próximo passo, e é isso que está fazendo o pessoal em Brasília, tremer, são as sanções pessoais. Eu quero que você imagine o Alexandre de Moraes tendo todos os seus bens e contas no exterior congelados. Imagina ele e outros ministros sendo proibidos de pisar nos Estados Unidos, de usar um cartão de crédito internacional, de fazer qualquer negócio fora do Brasil. É isso que a Lei Magnitsky faz. E a decisão do Moraes de prender o Bolsonaro logo depois do aviso do Trump soa como um desafio. Um desafio que o Trump, conhecendo o estilo dele, vai adorar aceitar. É como se a conversa fosse: você prende o meu amigo
amigo, eu acabo com a sua vida financeira. É nesse nível que a coisa chegou. E a parte mais cruel dessa história toda, para mim, foi a proibição do Bolsonaro de falar com o filho. Isso é desumano. Ataca a coisa mais sagrada que a gente tem, que é a família. Não tem nada na nossa Constituição que permita uma barbaridade dessas. É um ataque direto aos nossos valores, à nossa fé. É uma tentativa de quebrar um homem através da sua família. É o tipo de coisa que a gente lê em livros sobre ditaduras. E eu acho que isso, para os conservadores americanos e para o próprio Trump, é um sinal de alerta gigantesco. Mostra que o que está acontecendo aqui não é só política, é uma perseguição ideológica que não respeita nada nem ninguém. O silêncio da nossa grande imprensa sobre tudo isso é uma coisa que me deixa revoltado. Eles tentam vender essa narrativa de que o Moraes é o defensor da democracia, mas não falam da censura, da perseguição, da destruição de famílias. Mas eles não vão conseguir esconder a verdade para sempre. O mundo está vendo e a reação está vindo. O arrependimento do Moraes pode não ser público, ele vai continuar com aquela pose de forte, de inabalável, mas por dentro eu não tenho dúvida de que o pânico é real. Ele sabe que foi longe demais, ele sabe que a fúria do Trump e as consequências disso agora são inevitáveis. A prisão do Bolsonaro não foi uma demonstração de força, foi o último ato desesperado de um tirano que se sente acuado. Essa é a guerra que a gente está vivendo, uma guerra pela alma do nosso país. De um lado, um sistema que, na minha opinião, usa artimanhas maliciosas para se manter no poder. Do outro, um povo que só quer ser livre e um líder que está sendo sacrificado por ter ousado desafiar tudo isso. Eu queria muito saber o que você pensa, o que você acha que vai acontecer agora. Você acha que o Trump vai mesmo cumprir as ameaças? Deixa seu comentário aqui, vamos conversar. Se o que eu disse aqui fez sentido para você, se você também se sente indignado, mas com uma pontinha de esperança, deixa o seu like. Ajuda a gente a mostrar para mais pessoas o que realmente está acontecendo. E, por favor, compartilha. Manda para os seus amigos, para sua família. As pessoas precisam acordar. Se você ainda não está inscrito, se junte a nós. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho. Agora, mais do que nunca, a gente precisa estar unido. Um grande abraço e não percam a fé.